Ora, então, para todos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhãs com Alma. Comigo já está aqui a Susana Osório. Olá, bom dia. Bom dia, Marta, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje estamos aqui com as linhas abertas, não é verdade? Exatamente, hoje estamos aqui em direto com as linhas abertas. Pode-se, a partir de agora, aproveitar os nossos telefones se quiser colocar alguma questão à Susana. Também ouvir o tema que vamos aqui falar hoje, que é os efeitos da Quaresma na nossa vida, no que Sim, se passa esta época, ou alguns sintomas que os nossos ouvintes possam vir a ter e algumas dúvidas que eles próprios possam aqui, que queiram colocar, até mesmo em direto, tentar aqui de alguma forma elucidar um bocadinho os nossos ouvintes, porque ainda temos aqui pelo menos 2 ou 3 semaninhas até à Páscoa, se não me engano, e quanto mais nós nos aproximamos da Páscoa, mais densidade se vai sentir, portanto... Exatamente, vai ser esse o tema de hoje. Pode inclusive aproveitar os números de telefone para depois fazer mais para a frente uma questão aqui à Susana, ou então, se preferir utilizar o nosso SMS, pode fazê-lo pelo 91 988 4338, que nós respondemos então à questão hoje, no próprio dia. É verdade, eu sei que às vezes custa um bocadinho só ouvir a resposta na semana seguinte, mas não, nós agora estamos aqui novamente em direto para que possa fazer a sua questão e obter a resposta da Susana hoje. Portanto, 91 988 4338, ou se preferir também o nosso número de telefone 252 301 781, 252 301 782. Vamos então falar desse tema, desta Quaresma, não, o que é isto, a Quaresma, porque é que nós celebramos a Quaresma, tanto um bocadinho por aqui, vou começar aqui um bocadinho pelo apanhado histórico, como eu costumo dizer, até porque assim, repara, a Quaresma, ou Páscoa, não é Quaresma, a Páscoa é celebrada desde sempre, não sei se tens essa noção. Sim. E isto já vem, um bocadinho crenças à parte, cada religião acabava depois por ter um bocadinho a sua forma de celebrar a Páscoa, mas pelo judaísmo, que depois leva aqui ao cristianismo, que é aquilo que nós celebramos na Páscoa, que é a parte cristã, no judaísmo já se celebrava a Páscoa de diversas formas, mas a Páscoa era a celebração, era a forma deles se relembrarem dos 40 anos que Moisés demorou a tirar o povo judeu do Egito, a quando a libertação da escravatura. Não sei se conhece um bocadinho desta parte. Claro que sim. Moisés demorou 40 anos a fazer a travessia do deserto, até que depois, quando chegou ali ao Mar Vermelho, ele acabou por abrir o mar e atravessou para o outro lado, criou aqui a liberdade, e os soldados egípcios acabaram depois por ficar debaixo do mar. Portanto, essa cena é muito conhecida em filmes e tudo. No fundo, depois, a partir dessa época de Moisés, até à altura em que Jesus nasceu depois e que Jesus veio ao mundo, celebrava-se a Páscoa com esse intuito de celebrar a libertação do povo judeu da escravidão por parte dos egípcios. Quando ao nascimento de Jesus e depois no crescimento dele, até que houve a morte dele, a celebração da Páscoa foi sempre nesse contexto. Mas quando Jesus se tornou homem e começou a fazer a sua pregação pelo mundo, né, digamos assim, não sei se tu sabes, ele tirou 40 dias no deserto. Conheces essa parte da história? Quando ele começou a começar a pregar, a levar a palavra de Deus aos povos, não é? Ali na parte da Judeia, Galileia, assim, ele, antes de dar início a esse processo todo, que depois foi quando ele começou a conhecer os discípulos e toda essa história depois que nós conhecemos também, ele tirou 40 dias completamente isolado, sozinho, sem água, sem comida, sem nada, no deserto. E durante esses 40 dias, ele foi tentado pelo Satanás. Porque como tu és o filho de Deus, porque é que não pedes para tirar esse teu sofrimento? Porque ele passou nesses 40 dias aquilo que qualquer ser humano passaria... a privação da água e da comida e tudo. Tudo, não é? Portanto, o desespero da fome, da sede e do calor e tudo. E ele passou isso na carne, vivenciou isso na carne. Então Satanás atormentou, tentou diversas vezes, como filho de Deus, que tens a capacidade de tudo, porque é que não fazes brotar água daquela rocha?
porque é que não fazes aquela rocha virar pão? Né? Se tu tens essa capacidade, porque é que tu não o fazes? E ele foi tentado sempre consecutivamente, até que ele acabando por resistir à tentação de Satanás. Isto para explicar que depois Jesus fez aquele processo dele todo, de levar a palavra de Deus aos povos, foi recebido bem por uns, mal por outros. Eu já falei da telenovela de Jesus e volto a aconselhar, porque realmente é uma telenovela muito boa, que vocês devem ver, e retrata muito tudo isto. Até ao momento em que ele é depois preso, crucificado, à conta dos sacerdotes. E nós na Igreja Católica celebramos o quê? Celebramos a morte, a ressurreição de Deus, de Jesus, agora na Páscoa. Mas nós temos, a partir do Carnaval até à Páscoa, nós estamos no período da Quaresma, em que nos é incutido pela Igreja Católica o jejum da carne, principalmente a carne de porco, da carne, sim, não é? Que podemos comer peixes, mas a carne estaria aqui no jejum. Aqui a ideia, eu vou falar um pouco aquilo que me faz sentido, não contrapondo qualquer ideologia de ninguém. Mas a Quaresma é sim um período de reflexão, de jejum, não só de determinados alimentos que nós possamos gostar e que possamos retirar da nossa alimentação neste período, mas de jejum, de pensamentos e de sentimentos que nos contaminam. E isto para fazer analogia com o processo que Jesus passou nos 40 dias do deserto. Jesus passou estes 40 dias em conexão e interiorização com o Deus, com o Pai dele, certo? Com o Pai, com o nosso Pai. E durante esse período ele foi tentado das mais diversas formas a manter aquilo que seria o foco e o objetivo dele. Conexão, resistência, resiliência da parte dele. É isso que nos é pedido aqui neste período da Quaresma. Foco, resistência, resiliência, conexão com aquilo que para nós é a nossa entidade suprema e divina, seja Deus, seja outra entidade qualquer, mas é nestes 40 dias que nos é pedido e exigido uma maior interiorização até connosco, com o nosso eu interior. E muitos de nós estamos tão virados e vocacionados para aquilo, a Quaresma só temos que fazer jejum de carne. Às quartas e às sextas-feiras não se pode comer carne. E ai meu Deus, algumas pessoas mais antigas têm mesmo aquela, ai meu Deus, se come carne isto é um pecado mortal. Claro, para quem sentir isso será um pecado porque vai levar isso dessa forma. Mas a energia, a ideia que se quer criar não é essa. Tanto que o Papa Francisco é uma pessoa que realmente eu admiro bastante. Sim, ele tem uma energia. É uma coisa assim extraordinária. Até a minha filha de 4 anos tem uma paixão literalmente tem uma paixão por esse Papa, que é uma coisa assim absurda mesmo. E mesmo o Papa, ele já fez alguns comunicados, já passou para a imprensa alguns comunicados nesse sentido, né? O jejum não tem que ser obrigatoriamente o jejum da carne, de não comer carne em determinados dias. É o jejum, sim, de sentimentos e pensamentos negativos que tu tens para contigo e que tu tens para com o outro. Neste período da Páscoa, é um período em que tu estás numa densidade energética muito grande. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha muito conhecimento da parte energética, percebe-se que a partir do Carnaval até à Páscoa, tudo fica diferente. Fica tudo muito mais difícil, muito mais pesado. Eu acredito que os nossos ouvintes tenham pelo menos essa mínima percepção. Querem fazer negócios, os negócios não correm assim tão bem. Vão para pôr qualquer coisa em andamento, demora uma eternidade. E quando tudo está para acontecer, há qualquer coisa que puxa para trás. Então, nestes 40 dias, a energia é muito densa comparada com os outros 320 que nós temos no ano. Fica uma densidade muito grande. Depois tem ali a parte dos santos, aquele bocadinho, mas estes 40 dias é muito, muito complicado. Todos nós ressentimos. Tu ressentes ou não? E tu sabes? Acredito que os nossos ouvintes também se ressintam muito. E isso porquê? Porque da mesma forma que Jesus foi tentado no deserto pela energia de Satanás, nós, cada um de nós, na nossa energia, na nossa dinâmica, é tentado também diariamente, de todas as formas. Por isso, é que todos nós, no período da Páscoa, devemos ter aqui alguns cuidados. O primeiro cuidado, a primeira coisa que nós deveríamos ter como sendo o principal, é conexão. Conexão com o universo,
com Deus. Eu vou falar de Deus porque é aquilo que me faz sentido para mim, não indo contra ideologias, não é? Mas é conexão, orar e rezar. Quantos de nós, e quando eu digo orar e rezar, não é dizer o Pai Nosso e Ave Maria em modo metralhadora, porque isso não é rezar. Isso é estar ali a disparar uma oração que se conhece de cor, mas que não se sabe, ou que não se sente o sentimento de rezar. O rezar é pegar, sim, numa oração, pegar nos salmos, pegar naquilo que vai na alma e falar com Deus. Pedir ajuda, iluminação, proteção, força, resistência, sabedoria para fazer as melhores escolhas. E todos os dias criar o hábito de estar conectado. Tirar aqueles 5, 10 minutos, que mais não seja, estar pura e simplesmente. Eu estes dias partilhei no Facebook algo do género. É no meu silêncio que eu falo contigo. Porque é no nosso silêncio que nós estamos conectados com as forças superiores, com Deus, com os anjos, com os nossos guias, com os nossos mentores. E nós muitas vezes não precisamos de estar propriamente a dizer nada em concreto, ou dizer, Senhor meu Deus, ajuda-me aqui agora, qualquer coisa assim do género. Basta nós estarmos pura e simplesmente olhos fechados, interiorizados, a forma como cada um fizer sentido, e estar focados com aquela intenção, não é? Eu quero me conectar aqui com Deus e fico aqui assim, este bocadinho, a sentir a minha alma a falar com o outro lado. Esse é o primeiro passo. Se todos nós tivermos o hábito de fazer isso, não só nestes 40 dias, mas ao longo do ano, nós vamos começar a ganhar aqui uma resistência para as adversidades e para as energias negativas que se sobrepõem à nossa volta muito maior. Então energias como as invejas, os maus olhados, por aí, os ciúmes, as raivas, que vêm numa onda vibracional um pouco mais leve, acaba por não fazer tanta moça, tanta dificuldade no nosso dia-a-dia como muitas vezes acaba por fazer, porque eu ando desligada e ao andar desligada eu fico desequilibrada. Eu não sei se tu tens esse hábito de rezar ou não, de te conectares. Sim, de me conectar. É como tu dizes, não tenho o hábito de fazer a reza de metralhadora, não, mas converso muito. Quando em momentos em que estou a precisar de alguma orientação. E consegues sentir diferença? Sinto alguma paz quando faço isso. Como se, ok, estou-te a ouvir, não é? Uma coisa assim. Há uma força, há uma energia que vem. E se nós começarmos, se os nossos ouvintes começarem a ter esse hábito de rezar com o coração, porque eu percebo muito que, principalmente as pessoas mais antigas, elas que não me levem a mal, mas as pessoas muito antigas têm muito hábito de rezar o terço, têm muito o hábito de rezar determinadas orações que fazem parte da Igreja Católica, que são bonitas algumas, mas rezam-no muito em... São literalmente aquelas ladainhas, não é? que estão ali em modo automático, mas não sentem. E depois a gente diz assim, olha, mas você está conectada, você tem fé, você reza. Eu rezo todos os dias, o terço à noite. Mas quanto é que isso tem de força, ou liberta força, de fé e de ligação e de conexão? O estar a rezar o terço em modo automático, não é? Ou estar a rezar o Pai Nosso e Ave Maria em modo metralhadora, não significa literalmente que estejamos a fazer aqui a conexão que deveríamos estar. E porque se nos falta nós a ouvir o nosso interior, o nosso íntimo, a falar com Deus, vale o que vale. Não sei se me faço aqui entender. Sim. E então a resistência acaba por não ser a mesma. Portanto, para essas pessoas que têm por hábito de rezar o Pai Nosso e Ave Maria, que continuem a fazê-lo, e o terço também, mas nunca se esqueçam de antes ou depois de fazerem esse processo que estão habituadas, de falarem, como nós estamos aqui as duas a conversar, como conversam com outra pessoa qualquer, de conversar, com lá para cima para o céu, e estão aí automaticamente a se conectar com uma força muito maior. Para além disso, nós estamos aqui numa fase de densidade energética muito grande. Pela Quaresma, e depois esta semana também houve um grande evento a nível espiritual e energético que afetou-nos a todos, também que houve uma grande descarga a nível de energia, que de alguma forma acaba depois por criar sintomas e situações na nossa vida que dá a sensação que estamos a ser puxados ou para trás. Durante este período da Quaresma, qual é o nosso estado de espírito? Qual é a tendência para o nosso estado de espírito? Muito mais pesado.
mesmo com, e não quer dizer que isto englobe todas as pessoas, mas uma grande maioria das pessoas, mesmo com este dia maravilhoso que está lá fora, com este sol, né? São 8 horas da manhã, eu cheguei aqui, está aqui um dia lindíssimo, não é? Já mostra aqui um dia espetacular, mas mesmo com este sol, com esta energia, com este cheirinho a primavera, quantas pessoas nos estão a ouvir e sentem uma tristeza, uma angústia, uma pouca vontade de levantar. Uma apatia que muitas delas nem sabem muito bem o porquê. Ou como outros sintomas físicos de mal-estar, de dores de cabeça, de tonturas, que mesmo que depois vão ao médico, algumas situações podem ser médicas, mas descartando a possibilidade de ser parte médica, depois de já terem analisado a parte médica, continuam a persistir e não têm uma origem, uma razão concreta para estarem a sentir dessa forma. E tem tudo a ver com a energia que está aqui à nossa volta. Nesta altura da Quaresma, a nível espiritual, tudo o que está à nossa volta fica denso. E como tudo fica denso, são puxadas forças, energias mais pesadas, mais densas, até mesmo mais tenebrosas. Não com a mesma intensidade da altura dos santos, mas esta altura da Quaresma não veio com a mesma intensidade, porque nos santos vem assim um boom maior, mas vem na mesma com a mesma força, por assim se dizer. Vêm muitos espíritos obsessores, espíritos zombateiros, que vêm apoderar-se de nós, vêm mexer com a nossa vibração, vêm nos destruturar. E aquelas pessoas que já têm algumas fragilidades psicológicas e emocionais são aquelas pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem de ansiedade, por exemplo. São logo aquelas pessoas que nesta altura da Páscoa são as mais afetadas. E quanto mais nós tendemos para a Páscoa, mais denso fica, mais difícil fica também. Por isso, é muito importante que os nossos ouvintes tenham aqui determinados cuidados. A parte da oração é importante, o perceberem-se o quanto possam estar pesados e trabalharem a nível de limpezas espirituais e energéticas também. Terem tempo para si próprios é muito, muito importante, porque se nós andarmos aí de roda no ar, como eu costumo dizer, só focados nos nossos problemas, naquilo que nós queremos alcançar a nível profissional, a família, e não tirarmos um bocadinho de tempo para refletir, nós vamos passar aqui um período de Páscoa muito, muito grande. Porque a Páscoa também é a renovação, a transformação. Estes 40 dias de jejum são para nós parar e perceber assim, que tipo de atitude eu tenho tido nos últimos tempos? Como é que eu tenho estado com o outro? Como é que o outro tem estado comigo e como é que eu assimilo essa energia para mim? O quanto é que eu permito que o outro me magoe ou não me magoe? São perguntas que nós nos devemos fazer ao longo deste período, analisar, obter a resposta e alterar o nosso comportamento, o nosso modo de estar. Porque nós temos a tendência de dizer, se uma pessoa te faz mal, como é que tu vais reagir? Tu vais reagir, primeiro vais ficar logo lixada, não é? E tipo, se eu pudesse, eu também, não é? Vem logo aquela energia. Não é isso que se quer, porque se é para uma renovação de sentimentos, é nós, por muito que aquela pessoa, é um bocado como diz na Bíblia, né? Como Jesus diz, se te batem num lado da face, oferece ao outro. Isto pode ser um bocado complicado de se perceber, não é? Se fulana está-me sempre a fazer mal, eu agora vou-me colocar na disposição de ele ainda me continuar a fazer mal. Na nossa mente faz muito sentido isso. Mas no fundo é essa energia que se quer que irradiar, ou seja, se o outro me está a enviar uma energia densa, pesada, inveja, mal-olhado, ciúmes, raiva, seja o que for, eu vou-lhe enviar a mesma energia também. Eu quero dar um espirro e ele fugiu. Estou com dificuldades de falar, queria dar um espirro, mas ele fugiu. Se o outro me envia essa energia, eu vou enviar a mesma energia também. Eu não posso enviar a mesma energia, porque se eu enviar a mesma energia, só vou potencializar esta carga negativa que está à nossa volta. Logo, eu tenho que enviar uma energia mais suave. Se o outro me deseja mal, como eu costumo dizer, paz e amor, porque é aquilo que eu te envio para ti. E então sai um pouco daquela vibração negativa que o outro me está a enviar. É muito importante que os nossos ouvintes tenham isso em mente, porque esta Páscoa, esta Quaresma, de todas as últimas que nós temos vindo a passar, é uma Quaresma muito, muito, muito mais densa. Eu não sei se tu já te apercebeste disso, ou se tu consegues fazer uma retrospectiva, por exemplo, ao ano passado.
na altura da Quaresma. Sabes que é uma altura, normalmente a Páscoa mais para a frente ou mais para trás, é ali uma altura que para mim, aniversários e coisa e tal, e a gente anda ali mais ou menos... Pois, estás a fazer anos, entretanto, não é? Em abril, sim, em abril. Portanto, não tenho... Agora que estou a sentir nos últimos dias... Até porque lembrem-se que este ano é um ano que mexe muito connosco, né? Portanto, nós estamos aqui com um ano a ser regido por Mercúrio, temos um ano kármico, como eu tenho já explicado, tudo isso vai puxar ou vai mexer dentro de nós, dentro daquilo que são os nossos maiores desafios. A propósito disso, do ano kármico, para lembrar um bocadinho a nossa conversa de Ano Novo, do teu programa, do programa de Ano Novo, em que tu disseste que este ano ia ser complicado em termos de tragédias também. Estamos agora a assistir em Moçambique. Tem sido muitas. Algumas atrás das outras, realmente. Tem sido... Quem se lembra desse programa, que pensa aí um bocadinho, que eu penso muitas vezes nisso. E mesmo aqui na zona de Famalicão, se formos focar aqui na redondeza, também tem acontecido aqui situações muito complicadas os aqui. Assaltos, vandalismos e tudo. E agora também uma senhora que se atirou ao comboio, que morreu no comboio. Ou seja, tem havido também várias situações, não tanto a nível mundial, como a história de Moçambique, por nadinho no Brasil. Houve aquela escola também que foi também atacada. Portanto, tem sido imenso e não vamos ficar por aqui. Infelizmente, não vamos ficar por aqui porque ainda temos muito tempo, muitos meses ainda pela frente. Mas a verdade é que tudo isso, e pegando agora nestes desencarnos coletivos que têm acontecido, desde janeiro até agora, quantos desencarnes já não aconteceram de forma coletiva? Quantas catástrofes, quantas mil ou milhares de pessoas morreram num sítio, no outro. Fora aquelas pequenos desencarnes, como por exemplo as vítimas de violência doméstica que já faleceram aqui, só aqui em Portugal, 12 ou 13, não foi? Se não estou em erro. Desde o início do ano, nós estamos em março, né? Só passaram 3 meses, ainda temos mais 9 pela frente. Se formos multiplicar isto até ao final do ano, que carga, que quantidade é que nós vamos ter? E depois nestes desencarnes todos que estão aqui a acontecer a nível mundial, estas almas não vão todas para o céu, iluminadinhas, uau, está tudo fixe e porreiro. Há muitas almas que ficam aqui, retidas, algumas porque não entendem, outras porque não querem avançar, cada um dentro do seu processo evolutivo, juntamente com os nossos próprios familiares que vão acabando por falecer ao longo deste período e com toda a carga que já existe, que já vem dos anos anteriores. Vocês já pararam para pensar a sujidade, a densidade que existe aqui à nossa volta? Quantos diabinhos, vamos dizer assim, nós temos aqui ao nosso redor que estão aqui sempre a tentar-nos, a desviar daquilo que é o nosso caminho de luz e aquilo que é a nossa paz de espírito e a nossa felicidade. Porque é muito isso. Se nós estivermos com uma consciência aberta, vamos-nos a perceber que quando nós quebramos emocionalmente, quando em algum aspecto nós duvidamos de algo nosso, parece que há ali uma vozinha dentro da nossa cabeça que nos diz: olha, tu não prestas, tu não consegues, tu não sei o quê, tu não sei o que mais. Não é? Se uma pessoa estiver consciente, vai-se perceber dessa dita vozinha. E é um exercício, essa vozinha está-nos a tentar para que a gente não continue a lutar, que não tenha a coragem, que saia da vibração do medo, não é? Porque eles querem que a gente continue mais na vibração do medo. Mas, como já disse, o medo é uma vibração do Arcanjo Miguel. Ele vem para que nós enfrentemos o medo, para conhecermos a energia da coragem e da força. Porque se nós não passarmos pelo medo, não vamos conseguir conhecer a coragem e a força. Porque se eu sou colocada ao desafio de, não é? Vamos fazer isto. Não quero porque eu tenho medo. Eu não consigo. Se eu não me coloco no desafio, não avanço. Isto é comum, não é? Quando faz a proposta, vamos fazer o programa. Desafio. Se eu recuo perante, será que os ouvintes vão gostar? Será que o programa vai ter sucesso? Será que não sei o que, não sei o que mais? Há o medo, há a dúvida, há a insegurança. Se a gente dá força à dúvida, à segurança, não há tendência exata, não avança com nada e nunca se sabe se deu certo, se não deu, se as pessoas iriam gostar, se não gostam. Portanto, o medo existe para ser ultrapassado. O que acontece é que nesta altura da Quaresma, cada vez mais as pessoas estão a entregar-se à dor, ao sofrimento, à tristeza, à ansiedade, ao medo, à angústia. E elas têm que saber e sentir que não podem estar a vibrar nessa vibração. Porque
porque ao vibrar nessa vibração estão a puxar entidades para as suas casas, para a sua aura, não é? Que acaba por cada vez mais só levá-las para o fundo, em vez de as ajudar a elevar-se e a sair. Mesmo com todas as partes de limpezas espirituais, ainda ontem eu fiz um direto na minha página do Facebook em que falei um bocadinho aqui de técnicas de limpeza espiritual, pois quem quiser assistir pode passar por lá e ver. Mas mesmo com todas essas técnicas, os banhos, as defumações, uma data de coisas, se não há uma mudança de estado de espírito, uma mudança da consciência e do pensamento da pessoa, resolve ali, naquele momento. Ou seja, faz a defumação, sentes-te bem uma semana, 2, que seja, mas se voltares a continuar naquela vibração, naquele sentimento, naquela ansiedade, naquela angústia, naquele stress, não adianta nada, não. Passado 2 semanas, é a mesma coisa que tu limpas a tua casa agora e como cá fazes uma festa e ela ficar toda suja e só limpares lá daqui a um mês. É a mesma coisa. É muito importante que os nossos ouvintes também tenham essa consciência, principalmente aqueles ouvintes que de alguma forma estão a passar por processos de doença física, em que se sentem, porque eles têm tendência para sentir mais debilitados. E mesmo a nível de sintomas físicos, este período é um período que favorece muito mais as dores. Ou seja, as limitações, seja eles em que aspecto for, seja eles na doença que for, principalmente naquilo que tem a ver com a parte muscular e com a estrutura óssea do nosso corpo. Então, todas as pessoas que de alguma forma possam sofrer de reumatismo, de doenças reumatológicas ou musculares, acabam por, já não estou a falar de doenças mais graves como o cancro e assim, que isso também está aqui incluído, mas doenças mais banais, vamos dizer desta forma, acabam por estar aqui a sofrer um efeito muito maior neste período da quaresma à conta desta densidade. Quanto mais pesados eles estiverem, quanto mais o pensamento deles estiver denso, pior será. Portanto, é muito importante que os nossos ouvintes tenham essa consciência. Tentem se manter positivos, tentem se conectar aqui com os anjos, com Deus, com a entidade que lhes fizer sentido, para assim começarem a elevar a vibração e não passarem por tanta densidade como estão a passar atualmente. Sem dúvida. Vamos só aqui fazer uma pequena pausa. Voltamos já com este tema interessante. Já sabem que as nossas linhas telefónicas estão abertas. Se quiser colocar aqui alguma questão à Susana sobre este tema que estamos aqui a falar, 252-301-781 ou 782, ou então, se preferir, já sabe que pode sempre enviar aqui um SMS para nós e colocando também a pergunta, há uma pergunta que queira fazer aqui à Susana, para o 919884338. Vamos aqui a uma pausa, voltamos já a seguir. Com este nosso tema, estamos a falar nos efeitos que esta época da quaresma tem na nossa vida, em termos de energia, como nos sentimos connosco e com os outros. Estamos ainda com as linhas telefónicas, estamos já com as linhas telefónicas à sua disposição, se quiser ligar para cá, colocar aqui alguma questão deste tema à Susana, ou depois então sobre algum dilema que queira aqui questionar, a Susana pode fazê-lo para o número de telefone que eu falei, desde que já saiba, tem que colocar sempre o primeiro e último nome, data de nascimento completa e a sua pergunta que seja o mais precisa possível para o 919884338. Vou repetir, 919884338. Susana, estávamos aqui a falar precisamente que este ano que os efeitos da quaresma nos estão a fazer sentir mais do que os anos passados, era isso? Até pela energia que estamos a vivenciar do ano, não é? As catástrofes que temos vivido, estes desencarnos coletivos, porque estamos num ano kármico, e era o que eu um bocado estava aqui a querer focar. Cada um de nós tem as suas lacunas. Umas pessoas terá a nível dinheiro, outras serão a nível amoroso, outros serão a nível de saúde, seja qual for a lacuna, o desafio, aquela parte mais carente que a pessoa possa ter, será nessa área que mais se vai sentir afetada, que mais se vai sentir mexida. Então, se eu tenho aqui, se a minha grande preocupação é o dinheiro, de alguma forma, neste período da quaresma, eu vou ter problemas a nível financeiro. Porque vai-me arrebentar o pneu, eu vou ter que trocar os pneus do carro,
porque surge aqui uma conta qualquer que eu não estava a contar, porque agora vem mais não sei o quê, varia uma máquina e eu tenho que trocar a máquina. Tudo o que venha para mexer depois na parte financeira dessa pessoa vem para destabilizar. E ao destabilizar, a pessoa ser mexida, não é? Porque depois ela fica aqui desequilibrada, e ao acontecer isso, vem o quê? Vêm estas energias que estão aqui à volta, né? Escarafinchar, mexer e puxar mais para baixo. São as tais tentações que eu falei da primeira parte. E é aqui muito importante que os nossos ouvintes percebam que, ao longo deste período, até à altura da Páscoa, até passarmos a Páscoa, não se admirem se serem confrontados com situações contraditórias, mesmo que elas depois venham a dar certo e que a resposta seja positiva. No entretanto, né, no meio de todo o processo, pode andar aqui muito às cambalhotas todas as situações, se vocês estão à espera de respostas, se desejariam que a resposta fosse de uma forma, mas depois dá a sensação que está a ser tudo, parece que ficou tudo em águas de bacalhau, como se costuma dizer, ou que veio tudo para trás. Não, aqui... a ideia, não é? Aquilo que é a vossa forma de estar é de não se destabilizarem, ok? Eu sei que está a acontecer isto, mas isto não é o que vai interferir com o resultado final. Isto é só um momento desta situação no agora, neste presente, mas não interfere muito naquilo que é o meu resultado. Até porque a nível de negócios, nesta parte da quaresma, evitem, até porque depois ainda para mais... a Páscoa este ano vai calhar, agora já não me recordo a 100%, vai calhar 20 e poucos. É 21 de abril. Mas a lua que nós estamos também não é... entretanto vamos passar aqui por umas fases das luas um bocadinho mais densas, mais complicadas também, que acaba por agregar muito na energia que depois está aqui à nossa volta, ou seja, não que a Lua tenha culpa, não é? Porque nós passamos por essas fases lunares todos os meses, não é? A culpa não está diretamente na Lua, mas porque sim, porque estamos aqui num quarto crescente, ou num quarto minguante, peço desculpa, numa fase da quaresma mais próxima da Páscoa, ou seja, são pequenas coisas que acabam sempre por agravar a densidade pela qual nós estamos aqui a passar. Muito bem, vamos só aqui fazer uma pausazinha porque o telefone está a tocar. Vamos aqui nos minutos finais de... Já passou, já está quase a passar já. A nossa hora está quase a terminar. Mas para concluirmos este nosso assunto... Aqui é muito importante deixar assim uma conclusão para os nossos ouvintes, principalmente não se deixem levar pelas tentações que se possam apresentar perante vós. Quando eu falo de tentações... é das mais diversas formas. Eu costumo utilizar muito esta expressão. Não procurem milagres milagrosos. Os milagres acontecem sim, e há muita energia que vem nesse sentido, mas estarem à espera que as coisas pura e simplesmente se resolvam sem que a própria pessoa passe por isso e que faça aqui as transformações, a mudança interna que é necessário, não vai haver não há milagres nesse sentido. Não é porque eu vou acender, imagina, eu tenho agora aqui um exame de condução hoje, não é? E eu vou acender a velinha agora porque eu vou com um bocado de exame e lá em cima vão-me ouvir e vão-me ajudar. Porque eu não estudei nada, não é? E lá em cima vão fazer o exame por mim. Vão fazer um milagre. Não vamos, também não é assim. Eles estão lá para nos apoiar, para nos ajudar, mas nós também temos que estar diretamente conectados com eles e temos que andar aqui nesse processo de interação com eles desde um determinado período, não é? Eu vou ao exame daqui a um bocado, vou acender agora a velinha, só porque acender a velinha já vai dar certo e acabou e já está. E ao longo deste período, da quaresma, é muito normal que vocês se sintam mais abatidos. As pessoas que sofrem e que têm tendência depressivas de se sentirem muito mais depressivos, muito mais angustiados, muito mais ansiosos. E quanto mais se sentem, mais tendência têm de ficarem assim. É muito importante que vocês se obriguem a sentir de maneira diferente. Literalmente obriguem-se a sentirem-se de maneira diferente. Porque se vocês se forem levar por essa energia, é um dia atrás do outro em que eu me sinto mal para pior. Se não fizerem nada, procurarem ajuda, procurarem reiki se fizer sentido, procurarem algum tipo de terapia, ou pura e simplesmente porque não posso, não tenho dinheiro, não me faz sentido, então que acabem
recorrer à natureza, que acabem por se distrair com os amigos, mas que acabem por sair daquela vibração negativa que se encontram e que se esforcem, mesmo não querendo muito, que se esforcem a colocar ali uma luz qualquer, porque senão é literalmente como ter uma âncora nos pés em que vai puxar-vos cada vez mais e mais e mais e mais para o fundo. E vocês vão chegar à altura da Páscoa mesmo, ali sexta-feira santa, sábado aleluia e o dia de Páscoa, em que vão se sentir completamente de rastos, se não fizerem aqui uma preparação prévia. E lembrem-se, a Páscoa é a ressurreição, é transformação. E é isso que nós precisamos de fazer. Estes 40 dias é a nossa preparação para quando nós atingirmos a altura da Páscoa, nós nos transformarmos mais. Eu na minha página do Facebook, no grupo do Facebook, Susana Osório Alma Cristalina, estou a fazer um desafio. Desde o Carnaval até à Páscoa, que são o desafio dos 40 dias de transformação espiritual. Em que todos os dias, hoje ainda não coloquei, ainda tenho que colocar, mas todos os dias é colocado lá um dito desafio. Desafio interno, para que a pessoa pare para pensar sobre si própria e que acabe por perceber de que forma é que eu lido, de que forma é que eu estou perante aquela situação. É isso que cada um de nós precisa de fazer neste período da Páscoa. Muito bem, vamos fechar então esta nossa primeira hora. Voltamos já a seguir, temos o Astral da Semana, temos também as perguntas dos nossos ouvintes para responder, depois das 9. Até já.